Olá pessoal, aqui é o Júlio Dalben da Irrigasol. Eh, Hoje eu vou demonstrar aqui para vocês os detalhes de instalação da nossa estrutura de solo em aço galvanizado, tá? Aqui a gente tem um modelo 3D, que fica mais fácil para explicar, para demonstrar também. Então eu vou fazer o vídeo em cima do modelo 3D. As nossas estruturas elas são sempre fornecidas em múltiplos de 4 módulos, né? Então aqui a gente tem a menor unidade de estrutura, que é para 4 módulos. Pode ser montado 3, mas a dimensão da estrutura é exatamente a mesma, tá? Pode ser montado 2, mas a estrutura é a mesma. O, o, a indicação, né, máxima para ela é de 4 módulos e aí seus múltiplos, né? Posso montar uma estrutura, outra ao lado, mais uma ao lado, uma na frente, enfim, tem essa flexibilidade também para trabalhar com a montagem. Como eu falei, é uma estrutura toda em aço, que passou por um processo de galvanização a fogo. A galvanização a fogo, ela confere um acabamento melhor para o material e uma proteção maior, porque ela tem uma deposição de zinco maior. A camada de zinco na superfície do aço é maior. É uma proteção muito superior a uma galvanização é, eletrolítica, por exemplo. Então a estrutura ela é fornecida desmontada naturalmente e ela é composta por dois postes, dois pilares de 2,20 m, são duas travessas de 1,50 m. Essa travessa serve para ajustar a inclinação, ela dá suporte para os trilhos e para ajustar a inclinação do sistema. Dois trilhos de 4,80 m, tá? Vamos começar pelos pilares. Os pilares eles estão chumbados no chão, tá? Eles são concretados no chão. Eles são concretados, a nossa recomendação para o buraco é de 30 centímetros por 35 centímetros, tá? 30 por 35. Uma sapata aí com 15 centímetros para cima do nível do solo, tá? Esses 15 centímetros para cima do nível do solo é para evitar que a chuva fique acumulada aqui no pé da estrutura, entre a estrutura de aço e o concreto, ou que infiltre por aqui. Então a água acaba escoando pelas laterais do bloco de concreto e não penetra aqui na junção do concreto e aço. Então essa sapata de 15 centímetros é importante. Vou fazer um recorte aqui no solo. Tá? Dentro do bloco, né, dentro do solo, a gente tem um bloco de concreto com mais 65 centímetros de profundidade. Então, o buraco para chumbar os pés da estrutura, ele deve ter, né, cada buraco, 65 centímetros de profundidade por 35 centímetros de largura, com mais 30 centímetros aqui de comprimento. E 15 centímetros para fora da terra, né? Então, esse bloco de concreto, ele vai ter 80 centímetros ao todo, tá? Vamos voltar aqui a camadinha de terra. Então, os dois pés, eles precisam ser concretados, chumbados. Tá? Naturalmente, eles estão no prumo, né? Alinhados e prumados. A distância entre esses pés, vamos pegar aqui dessa superfície até essa superfície aqui, é 2,60 m. Então, esses pés, eles ficam distantes entre eles de 2,60 m. Beleza? Então, o primeiro passo é concretar os pés. Concretou os pés no prumo, né, alinhados e prumados, vem com a fixação da travessa.
Então, a travessa são essas barras aqui, são duas barras, essa daqui e essa daqui. A travessa, ela tem dois pontos de fixação. Ela tem um furo por um parafuso 10 milímetros aqui, que usa uma chave 19, uma chave de boca 19. E depois ela tem um oblongo curvo com um parafuso de 8 milímetros de diâmetro, né? Aqui de 10 e aqui de 8. Que usa uma chave 17. E esse oblongo serve para ajustar a inclinação do sistema, né? Aqui ele está na inclinação máxima e a inclinação tem que ser ajustada de acordo com a latitude do local que o sistema vai ser instalado, né? Então o instalador vai usar esse curso aqui para poder ajustar essa inclinação. Aí esse parafuso tem uma porca travante com uma arruela serrilhada para dar uma resistência mecânica, uma estabilidade mecânica maior para a estrutura. As duas travessas têm esse mesmo mecanismo aí de furação e ajuste de inclinação. Depois que as travessas estão fixadas, né, que a estrutura está concretada, as travessas estão fixadas, vem com a fixação do trilho, tá? Os trilhos, os dois trilhos. O trilho, ele já tem uma furação, tanto na travessa já tem a furação para o trilho, como no trilho também já tem a furação. Ó, o trilho já vem com a furação, são furos oblongos, né, que admitem alguma tolerância aí à imperfeição da fixação, né, das intolerâncias dimensionais. Então, tanto a travessa quanto o trilho já tem o local certo para encaixe. Que aqui está com o módulo. Vou apagar o módulo para facilitar aqui nossa demonstração. Depois eu coloco eles de volta. Então, ó, aqui é a travessa e aqui é a fixação. Essa fixação é feita através de um parafuso Allen de 8 milímetros de diâmetro também. Opa! Então, em termos de chaves, caramba, até o momento aqui é um parafuso Allen. Essa chave aqui vai ser uma chave Allen H8, né? Cabeça de 8 milímetros, 8 milímetros de diâmetro. Essa chave aqui vai ser uma chave de boca 19 e aqui uma de boca 17. E aqui embaixo a mesma coisa. Parafuso Allen de 8 milímetros que usa a chave Allen de 8, H8. Do outro lado a mesma coisa, né? A estrutura ela é simétrica, então os furos são espelhados, a fixação é espelhada do mesmo jeito. Então a fixação ela é bem simples. São dois postes concretados no solo, as travessas, onde se ajusta a inclinação do sistema para a latitude local. Esse plano azimutal aqui, a face, né, dos módulos é sempre para o norte, no nosso caso, que a gente está na região sul do hemisfério, no caso, com relação à linha do Equador, a gente está no hemisfério sul, né? Então, os módulos ficam direcionados para o norte, na inclinação da latitude local da região na qual está sendo instalado. O kit também vai com esse suporte para fixação do inversor, nosso inversor Rigasol, tá? Então, vai com essa travessa aqui, esses dois suportes. Os parafusos também vão no kit, né? Só que esses furos,
eles não estão presentes no pé. Esses furos precisam ser feitos. Esses 4 furos aqui precisam ser feitos. Os outros estão presentes. Por quê? Isso dá mais flexibilidade para o instalador na hora da instalação, né? Porque ele poderia, por exemplo, se, mandar todas as barras furadas, é, acaba gerando aí uma complexidade do processo de fabricação que é desnecessário, né? Então, o instalador tem essa flexibilidade para colocar na altura que ele desejar e na posição que ele desejar, né? Os demais furos, eles vêm de fábrica já, todos feitos, com os parafusos, as arruelas, tudo que precisa. Com relação à fixação dos módulos, no caso dessa estrutura aqui de quatro módulos fotovoltaicos, ele vem com esses kits de fixação. Isso aqui é um clamp final, um grampo final, né? Então, ele é um grampo de alumínio que é preso por um suporte em U de aço inox que é preso no trilho, né? Então, ele abraça o trilho inteiro. Esse aqui é o clamp final, tá? É feito um aperto deles usando uma chave de boca número 10. Esses parafusos aqui são parafusos 10. Chave 10, no caso, né? Chave de boca 10. Então, esses são os clamps finais. A estrutura vem com 4 clamps finais, né? 2 aqui e 2 do outro lado. Eles estão aqui. E aí, os clamps intermediários, eles são um pouco diferentes. Eles têm esse formato aqui. Eles também são feitos de alumínio, com a abraçadeira U em aço inox, os parafusos inox, e usa a chave 10 aqui para fazer o aperto, tá? Então, os clamps intermediários, eles são 6. São 4 finais e 6 intermediários. Então, se eu colocar aqui novamente os módulos, vocês vão ver aqui o detalhe da fixação. O módulo fica apoiado em cima do trilho e ele é seguro pelos clamps. Final e os intermediários. Aqui os parafusos não estão apertados, né? Mas é só uma ilustração, uma demonstração. Então, assim que é feita a fixação. Essa é uma estrutura muito simples de montar e muito robusta, né? Ela é bem resistente a ventos, bem resistente a intempéries, né? Nós já trabalhamos com esse produto há muitos anos e nunca tivemos nenhum tipo de problema com relação a condições ambientais. A instalação também é muito simples, né? Basicamente aqui é uma questão de nivelar e prumar, ajustar a inclinação. A inclinação tem aplicativo de celular hoje que você consegue ver a inclinação. Uma das vantagens também da nossa estrutura é com relação à altura que fica a ponta do módulo. No caso aqui, a gente está no limite de inclinação, né? A gente está com a máxima inclinação do sistema, que essa estrutura permite, que é 30 graus. E a ponta aqui do módulo, deixa eu ver se eu consigo medir, ela fica afastada cerca de... Vou pegar aqui por baixo. Fica afastada a cerca de 60 centímetros do solo. Que para as condições dessa instalação, que vai ser instalados aí 1 metro. Acabei me enganando. Ela fica 1 metro afastada do solo. Então, com essa inclinação aqui, que é a inclinação máxima, essa ponta fica afastada a 1 metro do solo. Isso é ótimo no caso de instalações de solo, porque como são sistemas assim muito duráveis, muito robustos, que funcionam muito bem, o cliente acaba pecando um pouco com relação ao zelo, né, a manutenção
não da estrutura, mas do entorno. Por exemplo, a vegetação, né? O capim, o mato que cresce acaba cobrindo, fazendo sombra aqui nos módulos. Então, quanto maior o afastamento do chão, melhor. E também garante que algum animal assim de porte maior não fique coçando aqui na ponta do módulo, não trombe na estrutura, né? Com esse 1 metro aqui de afastamento, você tem que realmente proteger o entorno, né, de animais grandes, né, de bovinos, búfalo, de cavalos, mas de animais silvestres não há necessidade, né? Pelo porte desses animais, acabam passando por baixo com tranquilidade. Isso na inclinação máxima, né? Na inclinação máxima, falando de uma estrutura aí que vai ser montada no Rio Grande do Sul, por exemplo. É, mais próximo da linha do Equador, esse ângulo aqui vai diminuir, né? Ele vai ficar menos inclinado e esse afastamento aumenta, né? Então, essa é a estrutura. E aí, para sistemas maiores, são múltiplos, né? Então, o cliente vai poder instalar uma ao lado da outra, ou uma de frente para a outra, claro, respeitando um afastamento mínimo entre elas, nesse caso, de frente, né? Para não ter projeção de sombra aqui para trás, para a estrutura da frente não projetar sombra na estrutura de trás, ou lado a lado, né? Em linha. Então, colocar 1, 2, 3, 4, 5 estruturas conforme for necessário. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Nossa estrutura de solo, em aço galvanizado. Aqui é importante, até o manual recomenda, um afastamento mínimo do inversor para as costas do módulo de 40 centímetros. Então, esse posicionamento aqui ele já está respeitando essa distância. Só que essa distância vai mudar conforme muda a inclinação. Né? Então, à medida que eu mudo a inclinação dos módulos, essa distância aqui muda. Até por isso que esses furos eles não vêm no pé, porque ele precisa ser ajustado de acordo com a aplicação do cliente, né? De cada localidade. Esses 40 centímetros é para garantir o arrefecimento adequado do inversor, né? A refrigeração, porque o inversor ele é totalmente passivo, ele não tem ventilador. Né? Isso é uma vantagem, isso aqui aumenta a durabilidade do produto e diminui a manutenção. Só que precisa ter um afastamento mínimo para ter circulação de ar e troca de calor com o meio. Então, essa distância mínima é 40 centímetros e ela vai mudar conforme vai ser ajustada a inclinação aqui. Né? Nesse caso desse desenho, com a inclinação máxima da estrutura, é mais ou menos aqui que ficaria esses 40 centímetros. Beleza? Então, é isso, pessoal. E aí, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente nos contatos que a gente vai deixar aqui na descrição. Um abraço.